Olha só o lugar que eu tô. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria muito por causa do medo do que poderia dar errado ou de como você poderia ser julgado? Quantas vezes você mudou de ideia, trocou de roupa, escolheu a segunda opção, ficou em casa e não seguiu seu coração? Quantas vezes o medo de errar te impediu de tentar? É incrível como essa palavrinha pequenininha pode ter um poder tão grande sobre a nossa vida e pode colocar a perder os nossos planejamentos, nossos sonhos, nossas vontades, nossas possibilidades. Os nossos medos são de fato os nossos anticorpos, são os sinais de que devemos sim ser cuidadosos. Mas o medo também pode nos enganar, nos privar alegrias, enterrar nossas vontades e nos afastar daquilo que poderia nos tornar mais fortes. Esse ano eu tô morando nos Estados Unidos, trabalhando aqui como au pair. E desde o minuto que eu comecei a planejar isso, foram incontáveis medos. Medo de não conseguir, medo de estar fazendo a coisa errada, medo do novo, medo de sair do conforto, medo de decepcionar a mim mesma, medo de quebrar a cara. Foram 1000 medos. 1000 medos que acabaram sendo vencidos no final. E se não bastassem esses tantos medos, somados aos medos do dia a dia de quem mora fora, de quem sente saudade, de quem planeja o retorno, após 6 meses aqui, eu planejei passar alguns dias viajando pela Europa, sozinha, com a minha mochila e meu All-Star guerreiro de sempre. Eu primeiro fiquei com medo de comprar os tickets, até que eles estavam comprados. Depois eu fiquei com medo de passar pelo controle de fronteira dos aeroportos, até que eu fui passando, um por um. Fiquei com medo de usar o metrô, medo de pedir informações, medo de não ser entendida, medo de não entender, medo de perder o trem, de ser assaltada, de perder meu passaporte, de não ter dinheiro, medo do Google Maps não funcionar, de me perder. Eu tô no aeroporto da Islândia, tinha conexão aqui, eu achei que eu ia perder o voo de uma fila imensa, mas deu tudo certo, meu voo aí. Foram mais 1000 medos, 2000 medos. E quando a gente enfrenta um medo, são sempre duas opções. Ou nós o encaramos e seguimos em frente, apesar dele, ou ele nos para. E quando ele nos para, é certeza de frustração. Em algum momento futuro, ela vai vir. Antes de vir para os Estados Unidos, eu tinha sim meus medos. Mas eu tinha um que sempre se sobressaiu. O medo da frustração se eu não viesse. Medo de olhar para trás e pensar... Mas e se eu tivesse ido? Oiê! Eu estou quase fui atropelada por uma bicicleta. Eu tô em Amsterdã já. Eu vim por causa do medo do meu auto-julgamento. Medo de olhar para minha cara no espelho e não enxergar nem vestígio de coragem. Mas ao invés disso, o medo que me impediu. Mas existe uma coisa interessante se tratando do medo. Depois que a gente enfrenta um, e à medida que eles vão superando uns aos outros, vai se tornando fácil. A gente vai criando um tipo de casca que já não se deixa atingir tão facilmente. O medo em si sempre vai estar ali. Porque ele é importante e é parte de quem somos. É o que nos desafia e é a prova de que estamos, se não saindo da zona de conforto, pelo menos pensando fora dela. A vida e o que a gente espera dela é questão de perspectiva. Sempre vão ter os lados negativos de qualquer coisa que a gente queira fazer. Às vezes eles vão ser maiores, às vezes menores, mas e se ao invés de pensarmos no infinito de coisas que podem dar errado, trocarmos a nossa perspectiva? Por que não pensar no número de coisas que podem dar certo? Ou quem sabe o quanto podemos aprender com os erros que nos permitirmos cometer? Fazer errado também é uma forma de aprender a fazer certo. Assim como perdermos a nós mesmos, pode ser exatamente o que precisávamos para nos encontrarmos de vez.